going up high. Goodness. That's a pretty move. On the drive, lays it up and good. Gets it up. Holy mackerel. Backdoor cut, a beauty. Alley-oop and the finish. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Eu sou Rodrigo Lazzarini, estou com o Leonardo Sassi, do perfil do College Basketball. Bem-vindo, meu querido. Sempre, né? Essa parceria aí já vai seguida até pro Planeta Atlântida já, hein? Que isso. Com Só certeza. hoje sentiremos a falta do nosso Mítano, que não está trabalhando, né? O cara é o que honra aqui o Live College trabalhando. Trabalhador Passa as nato. chaves, carro, né? Também mexe com o carro. O cara é um monstro. Então vamos lá, mais um podcast com algumas notícias bem interessantes e alguns jogos, né? Como o CLA Kentucky, a gente fez todo aquele preview. Um jogaço mesmo. Com certeza. Bom, então como você mesmo falou, né? Vamos passar algumas notícias antes da gente encaixar os jogos. Até a gente lançou uma nota no site do Live College, né? Darius Thornwell foi suspenso, né? Por tempo indeterminado. O técnico não disse, né, o que foi que fez o suspender, mas eu achei correta a decisão, né, Sasso? O técnico disse que ele violou as regras da universidade e do departamento atlético. Não é só porque ele é o melhor jogador que ele tem privilégios, e fará falta para o South Carolina, né, que é o melhor jogador do time. É muito rígido, né, o college basketball com isso, os treinadores, e quando acontece uma violação dentro das regras do time. Isso aconteceu também com o Austin Nichols, né, que foi jogador de Virgínia, que até saiu do programa agora por violar mais de uma vez essas regras do time. O Tony Bennett não teve dúvidas e tirou ele. E o Darius Thornwell vem sendo o principal jogador de South Carolina, time que está ranqueado. E agora vai depender muito do PJ Dozier, né, que agora vai se tornar o principal jogador dessa equipe, um sophomore. E também do Kotsar, que é um pivô calor que tem me surpreendido muito. Eu vi ele jogar contra a Syracuse, ele jogou muito bem. Mas com certeza, Thornwell vai fazer muita falta. Espero que ele volte, né? Porque é tempo indeterminado, mas pode ser que ele volte já pra ajudar esse time de South Carolina. Os rumores que eu tinha ouvido falar seriam de 3 a 4 jogos. Deve ser, a maioria das vezes a gente sabe que é por droga, né? Por maconha principalmente. Então vamos esperar mais notícias sobre o caso. Provavelmente quando os jogos conferencionais começarem, né? Na SEC ele volta. Exatamente. Bom, outra notícia que a gente pode falar aqui, né? Michigan State. Vamos falar um pouquinho desse time que vem entregando nesse começo do college, Sasso. Sem o Miles Bridges, né? Que a gente já tinha falado no último podcast que ele se machucou. Também está fora por um tempo determinado. E uma coisa que me chamou a atenção um pouquinho foi o calendário deles, né? Que enfrentam agora Youngstown State, Tennessee Tech, Northeastern e Oakland, até eles abrirem a Big Ten contra Minnesota lá em Minneapolis. Você acha que esse calendário deles pode ter algum problema? Você acha que Oakland pode ser um time difícil? Eles podem entrar na Big Ten meio mascado aí, né? Teoricamente é fácil, né? Mas sem o Miles Bridges e com o Garrafão tendo problemas como tem tendo, esses jogos considerados mais fáceis podem se tornar difíceis, né? E sobre Youngstown State e Tennessee Tech eu não vi muito, então acho que não devem ser adversários que podem conseguir um upset. Mas Northeastern é um time interessante, tem o Alex Murphy, ex-jogador de Duke e Flórida, pode incomodar alguma coisa. E Oakland é o time do Kay Felder, né? Que substituiu bem até com o Dorsey Walker, que é um jogador que vem sendo cestinha da equipe. E é sempre difícil jogar contra essas equipes. Oakland, Valparaiso, equipes da Horizon, são complicadas, mas eu acho que Michigan State pode sair 4-0 nessa sequência até chegar o jogo contra Minnesota. Mas com certeza, se o Bridges não voltar até lá, vai ter problema nesse começo de calendário da Big Ten, que são jogos sempre difíceis, né? Todos os jogos são complicados. Não tem um jogo que seja mais fácil, né? Bom, outra equipe que a gente também pode chamar atenção, e um jogador específico que estava vindo muito bem, né? O.J. Anunoby, armador de Indiana, que também se machucou, tá fora também por tempo indeterminado. Agora eu te faço a mesma pergunta: e se ele não voltar até o começo da Big Ten também? Indiana enfrenta Butler, né? E começa a Big Ten com Nebraska. O Anunoby não tem o mesmo peso do Bridges, né? Porque a gente sabe que tem outros jogadores no quinteto ali de Indiana que pode dar suporte, mas ele tava jogando bem, direitinho, né? Não, o Anunoby é um dos caras mais importantes, cara mais atléticos do college, né? Mas a importância dele pra Indiana é bem menor do que o Miles Bridges pra Michigan State.
Então, Indiana tem substitutos que podem substituir bem o Anunoby. E o jogo contra Butler, que é o principal desse calendário que falta até os jogos conferencionais começarem, vai ser um jogo bem legal, porque Butler tá com 8-0 até agora na temporada. E vem surpreendendo muito, vencendo jogos que são considerados difíceis. Já venceu o Vanderbilt, já venceu o Utah. E certamente o Anunoby vai fazer falta para esse confronto, mas Butler não se caracteriza por ser um time muito atlético. Então outros jogadores de Indiana podem fazer essa diferença. Se a Indiana enfrentasse um time muito atlético, por exemplo, Kentucky, Duke, até faria muita falta, mas como não é um time tão atlético, eu acho que o Anunoby não vai fazer tanta falta como ele faria em outros confrontos. E além disso, né, que a gente até conversou, até te falei, a hora que eles abrem a Big Ten, eles enfrentam Nebraska, em Bloomington mesmo, e depois eles pegam Louisville nesse meio aí. Eu não entendi esse jogo muito bem de Louisville no meio da conferência da Big Ten, mas eles enfrentam, a sequência deles é abrir com Nebraska, Louisville e Wisconsin. Se o Anunoby não voltar até aí, pode ter um pouco de problema também, né? Principalmente por Louisville, que a gente viu que perdeu só um jogo até agora. Teoricamente, Nebraska seria o mais fácil desse, né? Porque o de Louisville não conta pro calendário conferencional. É no meio dos jogos conferencionais, mas não conta como pro calendário conferencional porque são de conferências diferentes. Mas esse jogo contra o Nebraska, teoricamente, é mais fácil pra jogar em casa também. Mas depois enfrentar o Wisconsin e Louisville numa sequência é complicado. O Anunoby tem que voltar até lá, porque senão vai ter dificuldades, podendo até ficar com 1-1 na conferência e perdendo pra Louisville. Exatamente. Bom, outro jogador que a gente pode destacar aqui, né, que a gente não vai falar muito do jogo, é a volta do Jason Tatum, né, que todo mundo estava aguardando por Duke. Duke venceu o Maine fácil, né? E ele voltou, jogou bem, né? Anotou acho que mais de 10 pontos, pegou quase 10 rebotes também. Foi um jogo fácil, como eu já disse, só que ele saiu com cãibra no começo do segundo quarto, né? Ele começou, foi titular da partida e jogou uma boa parte do primeiro tempo, ativo, né? Aquele jogador que a bola toda hora passava pela mão dele. E no segundo tempo, acho que com 2 ou 3 minutos, ele pegou um rebote, girou no pé de pivô, assim, a hora que ele foi fazer um passe, ele já caiu pedindo substituição, mas aí foi dado só com cãibra. Então é importante essa volta do Tatum também, né? Com certeza, né? Que Duke tá sofrendo muito com essas lesões de seus calouros. E voltar já o Bolden. Voltar também o Tatum é importante, né? Porque o Grayson Allen não jogou, foi poupado, porque o Grayson Allen tá jogando quase os 40 minutos todos os jogos de Duke. Então ele foi poupado nesse último contra Maine. O Luke Kennard fez o career high dele, 35 pontos. Era a partida sophomore com a camisa de Duke. E o Tatum voltando, ele dá uma outra arma ofensiva para essa equipe, né? Que já tem Frank Jackson, que já tem Kennard, já tem Grayson Allen, tem o Amaya Jefferson que tá muito bem no garrafão. Então com essa volta do Tatum, a volta do Bolden e esperando o Harry Giles ficar saudável, Duke já volta a ser aquele time que todo mundo esperava como um dos melhores do país. Exatamente. Bom, então vamos passar para os jogos, Leonardo Sasso. No dia 1º de dezembro, que foi semana passada, teve um jogo muito intrigante que a gente assistiu, né? Cincinnati e Iowa State. O jogo foi para a prorrogação e o time de Cincinnati Bearcats saiu com a vitória por 1 ponto, devolvendo a derrota que eles sofreram no ano passado em casa e venceram fora também, né, no Hilton Coliseum. Então, diga-me desse jogo, aquele passe, aquela bolinha do Clark ali nos segundos finais, os passes dentro do garrafão, né? A gente falou até Troy Copane não aparecendo muito no jogo, Jacob Evans também um pouco apagado do que ele estava sendo no começo da temporada. Agora Cincinnati voltou ao ranking, né? É bom a gente falar isso, que o ranking saiu ontem na segunda-feira. Cincinnati está ranqueado de novo na posição 22. Iowa State é o número 25. Ótimo confronto. Foi um confronto muito de defesa, né? Todo jogo se baseou na defesa e são duas equipes que se caracterizam principalmente pela tábua defensiva, né? A Iowa State, com a chegada de Steve Brown desde a temporada passada, mudou muito seu estilo de jogo. Com o Hoiberg era um time que atacava muito, jogava muito com movimentação de bola, arremessos de 3 pontos. E com o Steve Brown é uma equipe que força muito turnovers do adversário. E enfrentou a Cincinnati, que joga do mesmo jeito, né? E pra mim o cara que foi extremamente importante para a vitória de Cincinnati foi o Gary Clark, né? Até botei no Twitter sobre ele, que é um cara que é muito subestimado com o passe dele dentro do garrafão. Ele é um pivô, foi o melhor jogador defensivo da Conferência América na temporada passada,
E ele tem muita facilidade para receber de costas para cesta e achar companheiros livres dentro do próprio garrafão. Ele deu 2 ou 3 passes, se não me engano, pro Kyle Washington enterrar facilmente. E foram bolas decisivas, né? Com certeza, foi no final do jogo ali que a State tinha aberto uma certa vantagem e Cincinnati buscou. Até foi um jogo cheio de runs, né? Fazia uma corrida de 7-0, depois ia lá e empatava. Fazia outra corrida de 7-0, depois ia lá. Fazia corrida de 5-0 e ia lá e buscava. E na última bola o Gary Clark conseguiu empatar o jogo. Foi pra prorrogação, pegado de novo e Cincinnati conseguiu a vitória, né? O Jacob Evans foi importante na prorrogação para a vitória de Cincinnati. E tá faltando mesmo um pouquinho do Charcoal Pen, né? Não sou eu que tô implicando com ele. Não, eu também achei que ele foi bem mal nesse jogo contra a State. Até ele jogou melhor nesse último contra a Bowling Green, que foi anteontem, se eu não tenho enganado. Sim. Mas o Charcoal Pen é o principal jogador dessa equipe ele tá cotado para ser um dos, né, na Precision ele estava sendo para ser um dos jogadores do All-American, né, All-American da Conference, da American Conference. Sim, e daí ele tá muito mal, cabendo ao Jacob Evans, e sim, a surpresa desse time tem sido o Kyle Washington, né? Sim. Que é um pivô veio transferido, né? Veio de North Carolina State, e ele tem sido o principal jogador dessa equipe de Cincinnati. Então se o Copen voltar a jogar bem, Cincinnati cresce muito dentro da conferência, que até agora não tem nenhum favorito, né? Porque Yukon, a gente vai falar também, venceu o Syracuse, mas foi a primeira boa vitória de Yukon, né? Yukon vinha sofrendo muitos upsets, então Cincinnati, se conseguir ficar um pouco mais regular, com o Copen melhorando, Jacob Evans, Gary Clark, também com o Kyle Washington e o banco, né? Com o Jennifer, que tem jogado bem, é um time que dá pode pra ser papar favorito na América. Dá pra papar aí pro March Madness. E SMU também tem sido o melhor time da América nas últimas temporadas, não vem bem nessa temporada, depois que o Larry Brown se aposentou. Exatamente. Bom, passando então para os jogos do final de semana, no sábado, Leonardo Sassi, enquanto você estava na praia, eu estava assistindo UCLA e Kentucky, né? Kentucky até o momento então era o número 1 do ranking, UCLA número 11. Um pouquinho antes da gente falar desse jogo, deixa eu só te fazer uma pergunta, se é muita implicância minha. Kentucky perdeu esse jogo de um time ranqueado, top 11, por 5 pontos de diferença. Kentucky caiu para 6º lugar no ranking ontem da AP, e o UCLA era 11º e subiu para 2º. E aí? A AP é retardada, né, cara? Foi só eu que discordei, eu vi muitos analistas norte-americanos achando que também, assim, não tinha como o UCLA dar esse salto de 9 posições e ficar no top 3. Foi uma vitória muito boa, né? Porque tu venceu o primeiro lugar no ranking é sempre importante. Venceu o primeiro lugar fora de casa. Mas tem equipes que vencem em primeiro lugar e estão não ranqueadas e nem ficam ranqueadas, né? Então, exatamente. Acontece muitas vezes. Então eu acho que devia ficar o ranking com Vila Nova em primeiro como ficou, mas Kentucky, Duke, Kansas deveriam estar na frente de UCLA, por tudo que já fizeram antes. O calendário de UCLA, se a gente for pegar aqui, foi fraco. A melhor vitória dela tinha sido contra a Nebraska, se eu não estou enganado. Antes de enfrentar o Kentucky. Então foi muito... Por exemplo, ela tá na frente de Baylor. Baylor teve vitórias muito melhores do que a de UCLA. Então, Baylor venceu Louisville, venceu Xavier. Somando tudo, dá muito mais que uma vitória só contra Kentucky. Complicado, mas falando do jogo então, já que, né, eu estava te atualizando, estava aparecendo o Score Center para você, o jogo foi muito interessante. Lonzo Ball, que a gente fez até aquele preview, né, Lonzo Ball, Darren Fox, parece que eles combinaram que o Lonzo Ball não jogou nada no primeiro tempo, só meteu uma bola no estouro do cronômetro, faltando 3 segundos do low, quase no meio da quadra. Então ele saiu com 3 pontos, mas ele teve tipo assim 5, 6 turnovers no primeiro tempo de partida. E o UCLA teve acho que 10, se eu não me engano. Kentucky, Darren Fox estava jogando muito, o time por um todo de Kentucky jogando muito. E foi aquilo que você falou, Kentucky se manteve na liderança, sabe, o primeiro tempo da partida inteira. Chegou no final, UCLA virou o jogo, passou à frente, acho que se eles foram para o intervalo, acho que com 5 ou 4 pontos com essa bola de 3 do Lonzo. E voltaram para o segundo tempo e Kentucky não conseguiu mais buscar o placar. O UCLA abria 10 pontos, 8 pontos, Kentucky lá buscava e não passava, buscava e não passava. Então assim, é muito legal que a gente fala do college disso, né? Porque sempre tem esses runs e o John Calipari até deu uma entrevista no final
do jogo, falando que esses runs ele sabia que iam acontecer, mas aconteceram em momentos que não poderia acontecer, né? A gente viu Kentucky, Malik Monk, monstro, jogando muito, Ben Adebayo, o Isaiah Briscoe chamando a responsabilidade, que a gente vê que tem o protagonismo dele, dos outros jogadores também, e ele às vezes se esconde, mas a gente sabe que o time é do Isaiah Briscoe. Foi uma derrota dura para Kentucky. Pelo que você analisou um pouquinho aí, você acha que Kentucky volta melhor agora e consegue se reerguer, principalmente que eles enfrentam aquele da Valparaíso, de Alec Peters? Eu acho que foi uma... Se existe boa derrota, foi essa, né? Porque tu enfrentou um time muito forte de CLA, perdeu, mas foi uma das melhores partidas de Kentucky, na minha opinião. Sim. Jogou... Eu não vi o jogo, vi só depois dos melhores momentos, né? Uhum. O problema de Kentucky tem sido, não sei se tu concorda comigo, é a parte defensiva. Sim. A parte da defesa de Kentucky não tem sido muito eficiente, mas o ataque do time continuou muito forte, né? Um dos melhores do país. Enfrentou outro ataque poderosíssimo e teve dificuldades. Deixa eu completar uma coisa que você falou. Em questão de defesa, foi a primeira vez, o John Calipari faz 8 temporadas que está em Kentucky, a primeira vez que um time passa de 95 pontos contra Kentucky. Então esse ele marcou 97. E outra, assistindo o jogo, tinha hora que parecia que eles estavam perdidos. Eles estavam marcando uma zona matchup avançada, né? Aquela que parecia que era um 3-2, só que cada um no seu homem e fazendo matchup. Lógico que tem a gente sabe que ocorre essas trocas. Só que muitas horas, ou o jogador não percebia essa troca e o cara de CLA saía livre. Então assim, o Bryce Alford jogou muito por CLA também. E a gente pode falar do Holiday, né, que veio do banco para mudar o jogo, né? Foi o cestinha do jogo. O Lonzo Ball no segundo tempo melhorou muito e conseguiu fazer os seus pontos, fazer o time jogar. TJ Leaf doutrinando no garrafão. Então assim, foi um jogo completo de UCLA. Acho que o TJ Leaf é o cara mais subestimado do país até agora. Uhum. Porque, como o Ítalo mesmo, que é apaixonado por ele, fala, ele não tá nem cotado pro draft na NBA. Ele é um calouro que tem tido um desempenho fantástico numa das melhores equipes do país. Então o Leaf é um cara pra gente ficar de olho, porque o Ítalo também fala disso, que ele é muito parecido com o Kevin Love quando jogava em UCLA. É um cara que joga dentro do garrafão, tem um bom jogo de costas pra cesta e abre espaço a quadra pra arremessar de 3 pontos com muita qualidade. Ele tem 50% de aproveitamento da bola de 3 pontos. É absurdo assim, pra um homem de garrafão. Então, o UCLA com todas essas armas, e isso que o Prince Ali, que é um jogador importante do time, não voltou, né? E o Anik Bogu tá com restrição de tempo, né? Então, e jogou bem no final de semana também, o Anik Bogu. Então e o Anik Bogu é essencial para a defesa do garrafão de Kentucky, né? Porque o Leaf e o Welsh não tem como principal característica a parte defensiva no garrafão, né? Mais o ataque. E o Anibogu entra para ser esse pilar defensivo da equipe, o protetor de aro. Então, baita vitória de UCLA, e Kentucky eu acho que não deve ficar tão preocupado com essa derrota. É sim uma derrota sofrida, porque quase nunca perde dentro de casa, na Rupp Arena, então... Fazia 2 anos que não perdia. Então é um dado para... Tu tem que dar mais méritos para a vitória de UCLA, que foi fantástica, do que deméritos para a equipe de Kentucky. Muito bem. Bom, vamos passar então desse jogo, falar sobre Wisconsin e Oklahoma, que a gente vê que Oklahoma não é a mesma sem Buddy Hield, né? Wisconsin venceu fácil, meteu 20 pontos. O que você pode me destacar desse jogo? Foi 90-70 para os Badgers. O Wisconsin conseguiu ter um primeiro tempo muito fraco, né? O Oklahoma conseguiu vencer por 40-37 no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou muito forte, né? O Greg Gard sempre no intervalo ele consegue alterações que impressionam, né? Ele ganhou aquele jogo contra o Syracuse praticamente com o seu esquema. E o cara que foi muito importante naquele jogo de Syracuse, que foi o Nigel Hayes, principalmente dando assistência, ele beirou o triplo-duplo, foi muito bem pontuando nesse jogo. Ele foi a melhor partida dele na temporada, ele que é um dos jogadores mais cotados para ser o melhor jogador da Big Ten, né, na temporada, teve 28 pontos e 6 assistências, né? Ele tem sido aquele ala pivô que tá conseguindo armar o time também, né? Teve 28 pontos, melhor a marca da temporada, 8 de 13 nos arremessos, 2 de 2 na bola de 3. E essas 6 assistências, já tinha feito 9 contra Syracuse. É um ala pivô que muito inteligente para passar a bola, tem um QI de jogo muito, muito alto. E o Oklahoma, que teve seu primeiro teste físico agora contra o Wisconsin, perdeu, né? E o Woodard, que é o principal jogador da equipe, chutou 9 bolas, acertou 3.
e essas 3 foram tudo de 3 pontos. E o grupo de apoio tá muito fraco, né? Sem o Buddy Hield, sem o Isaiah... Como é que era o Isaiah? Eu lembro. Agora não me lembro de cabeça, foi até draftado. Isaiah Cousins, número 11. Isaiah Cousins, isso aí mesmo. Fazem muita falta, né? Os calouros ainda não estão jogando muito bem. O Cameron McGusty, o Doleiro estão muito fraco ainda. Então, o Oklahoma tem essa temporada mais de rebuilding para a próxima temporada voltar melhor. Com certeza. Bom, vamos passar então a falar de um time que está chamando a atenção, né? Você até tinha citado eles anteriormente. Baylor Bears, venceu, né? Venceu por 76-61 Xavier. Primeira derrota de Xavier. É uma vitória fantástica, né, de Baylor, né, que já tá ranqueado em... Quarto, não tá? Quarto, se não me engano. Não me lembro de cabeça agora, mas absurdo já. O jogo de Baylor que tá 8-0, 5-0 em casa. E Baylor, nós temos alguns jogadores pra destacar, né? O principal jogador, na minha opinião, do time é o LeConte, né, que se transferiu de Miami. Veio e tá chamando a responsabilidade, né? Gatilho de 3 pontos e arma muito bem o time, né? Ele teve 6 bolas de 3 nesse jogo contra o Xavier. Xavier que tem a bola de 3 como principal característica também, não conseguiu ir muito bem nessa partida. E o garrafão de Baylor doutrinou o garrafão de Xavier. O Motley, que é um dos principais jogadores da Big 12 nessa temporada, 17 pontos e 8 rebotes. E o cara que pra mim tem sido a surpresa, o cara que veio da Junior College, o Joe Luau Aquil. Tu não vai ver ele fazendo números absurdos, não vai vendo ele fazer jogadas plásticas, mas ele é um cara que protege muito o ar. Teve 6 tocos em 27 minutos nessa partida contra a Xavier. Bom, então... Pode falar. Não, pode completar. Então, só a importância desses jogadores e desse time de Baylor que tá muito encaixado, né? Bom, confirmando a informação sua, então, os Baylor tá em quarto no ranking, tá com 8-0. Só se a gente pegar o calendário de Baylor, eles venceram Oregon, venceram o Florida Gulf Coast, venceram VCU, venceram Michigan State, venceram Louisville, venceram Xavier. Agora eles enfrentam no final de dezembro, né? Aí começa, lógico, eles abrem a Big 12 contra Oklahoma, Iowa State, Oklahoma State, West Virginia. Baylor tá espetacular. Acredito que foi uma baita surpresa. A gente, né, não achava que eles poderiam estar tanto assim. E se você pegar a Big 12 hoje, os únicos times invictos, Baylor e a sua querida TCU, né? Então até Kansas a gente sabe que já teve uma derrota. Então Baylor e TCU são os únicos 2 times que estão invictos na Big 12. Texas é um time que a gente pode chamar atenção negativamente, né? Com 4 vitórias e 3 derrotas. Então vai ser interessante o Big 12 esse ano. Quer completar mais alguma coisa sobre o Baylor? Não, que Baylor tem 8-0 e provavelmente vai ficar 12-0 antes dos jogos convencionais na Big 12 começarem, né? Porque ele enfrenta só times que teoricamente são fáceis, né? Mas a gente sabe que no college é sempre difícil prever alguma coisa, mas o time tá muito bem encaixado, né? Vamos ver como é que vai se dar. E quem sabe, jogando desse jeito, Baylor pode tirar esses 12 anos de Kansas, né? De título de Kansas na Big 12. Eles só enfrentam Kansas em fevereiro, então assim, tem muito tempo pra treinar. E assim que é bom, né? Eles enfrentam Kansas dia 2 de fevereiro e dia 18 de fevereiro. Interessante. Muito bem, vamos passar para o próximo jogo, West Virginia, que eu fui a única pessoa no podcast que disse isso, você lembra disso? West Virginia bateu a equipe de Virginia por 66-57. West Virginia ranqueado também agora, né? Melhor do que estava já em 25º, deu uma subida no ranking. Surpresa, né? O placar, eu tava até assistindo esse jogo um pouquinho, assisti o começo, que eu falei pro Ítalo assim, Ítalo, o placar de West Virginia vai ser o placar quase do intervalo de UCLA e Kentucky, né? Uma coisa que a gente destacou no último podcast, que foram as defesas, aconteceu nesse jogo. E West Virginia mantendo sua característica de forçar muitos turnovers, né? Virginia, que é considerada uma das equipes que mais cuidam bem da bola, teve 14 turnovers no jogo. Exatamente. West Virginia forçou 10 roubos de bola, então aquela pressão quadra toda de West Virginia fez muita diferença em um jogo que era crucial para West Virginia, né, que perdeu para Temple aquele título do Advocacy Invitational, se eu não estou enganado, do NIT Tip-Off, e se recuperou agora vencendo Virginia fora de casa, onde pouquíssimas equipes vão conseguir esse feito. E a Big 12 para mim tem sido uma das principais conferências nessa temporada até agora. Os times estão muito bem, né? Jogando no calendário não conferencial, né? Tá muito interessante. E como o Ítalo gosta de destacar o Javon Carter, né?
sempre o principal jogador da equipe. Ele foi o cestinha de West Virginia com 11 pontos e forçou 3 roubos de bola, né? Ele é um jogador que é aquele primeiro cara na linha de pressão de West Virginia e é o líder de roubos desse time de West Virginia que impressiona, né? O Bobby Huggins impressiona com essa pressão quase inteira. Muito bem. Só a gente vai falar agora de Kansas, né? Número 4 no ranking, enfrentou Stanford, um time da Pac-12. Muito legal também esses jogos intraconferencionais. Vamos chamar a atenção aqui, que eu tava vendo os melhores momentos desse jogo também. Reed Travis, de Stanford. O cara fez 19 pontos de lance livre, teve 29 na partida. Só que não foi suficiente, né? Os Jayhawks venceram por 89-74. Destaque na partida para Frank Mason III, como sempre. Devonta Graham jogando muito também. Josh Jackson contribuiu. O time de Kansas está completo, né? A gente fala que pode falar o que for que tá bem. E o Bill Self fez uma mudança, né? No garrafão, ficou muito bravo com o garrafão de Kansas nos primeiros jogos. Tirou o Landon Lucas, tirou o Carlton Bragg Jr. e colocou o calouro, né? O Azubuike direto de titular. E jogou com 4 guards, né? No titular, né? O LaGerald Vick ficou de titular depois daquele jogo que ele acertou tudo. Uhum. E tem sido titular, né? E a equipe tá defendendo muito bem. Enfrentou o Stanford, que tem surpreendido até. Tá muito acima do esperado no primeiro ano do Jared Haas. E o Ray Travis é simplesmente o melhor jogador da equipe disparadamente, né? Um dos melhores jogadores da Pac-12. Ele sofreu com muitas lesões na temporada passada. E nessa saudável ele tá voando, né? É um cara pra gente ficar de olho até pra NBA também. Pouco falado, mas é absurdo. E o Kansas é um time que sempre tá completo, sabe jogar, né? Tem experiência já com esse perímetro com Frank Mason e Devonta Graham. O Josh Jackson parece que tá acertando a mão agora, né? Ele tava sendo pouco utilizado nos primeiros jogos, agora nesses últimos tá bem melhor. É um jogador mais atlético do país inteiro, então... E fora a contribuição do banco do seu querido Sviatoslav Mikhailuka, né? Esse aí é o querido do Gabigol, né? Mikhailuka. Você nem fala 13 pontos vindo do banco, né? Exatamente. É importante ele voar. Até o filho do Bill Self jogou, né? Arrastou, né? Errou 3 arremessos. O Calipari nem foi louco de colocar o Brad no jogo contra esse LA. Fazer um jogo Kansas e Kentucky e botar o Bill Self, qual é o filho do Self? Tyler Self, né? Tyler Self contra o Brad Calipari. Um marcando o outro. Vai ser 0-0 o jogo. Os caras erram tudo, um tira a bola do outro, mano. Bom, passando esse jogo de Kansas, vamos falar do jogo que aconteceu no Staples Center, né? No Hall of Fame. Foi um evento que o Hall of Fama do basquete faz lá em Los Angeles. E 2 times muito interessantes jogaram, né? Arizona enfrentou o time de Gonzaga. Gonzaga, surpreendentemente ou não, venceu, né? Esse time de Gonzaga com o meu querido Nigel Williams-Goss, que jogou muito bem. Bateu os Wildcats por 69-62. O que você pode falar desse jogo? Gonzaga eu acho que nem mais é surpresa vencer essas equipes ranqueadas, né? Porque o time vários anos já vem destruindo todos os seus adversários com tranquilidade. E dessa vez o mito polonês Karnowski brilhou. 18 pontos pro grandão, né? Ficou gigantesco. E Arizona com muitas dificuldades, né? Sem o Alonzo Trier, tá sendo difícil. O Cartwright se machucou também, vai ficar 8 semanas parado. É complicado pro Sean Miller. Gonzaga vai ganhar de BYU, você acha? Na West Coast? Vai, porque o problema pra Gonzaga na West Coast eu acho que é St. Mary's, né? St. Mary's, né? Nem chega a ser BYU, que sofreu algumas derrotas nessas últimas semanas. Mas o principal jogador de Arizona na temporada vem sendo o Lauri Markkanen, né? Markkanen, o finlandês, que vem bem, não foi muito bem nesse jogo, embora tenha 14 pontos, forçou muito as bolas. E Gonzaga tem um perímetro interessante, um garrafão interessante, então é um time muito equilibrado, né? Do perímetro a gente pode citar o William Goss mesmo, que veio de Washington, que é excelente armador. Quero pro meu time já. O Jordan Matthews, que veio de Califórnia, que até me surpreendeu essa transferência, ele saiu de Califórnia para jogar em Gonzaga. E o garrafão, que tem o Karnowski como titular, vem do banco o calouro Zach Collins, muito importante, né? Sim. Até vou ver as médias aqui do Zach Collins. Ele tem a maior média de field goal do time todo, com quase 70%, 69.8. Então, ele tá jogando 17 minutos e fazendo 11 pontos por jogo. Te adiantei ou não? Sabe que ele lembra
nesse ano de freshman, em números, Sabonis há 2 temporadas atrás. É verdade. E a gente Tinha lembra que o Sabonis 17 estava em minutos por Gonzaga, jogo. né? Isso mesmo. Então Gonzaga já tinha o Wiltshire, né? Temporada passada também, né? Outro jogador fantástico do Garrafão. Vai tendo sempre jogadores no Garrafão importantes. Isso e o é Mark muito Few já criando uma cultura impressionante dentro da West Coast. Esse time de Gonzaga é muito legal de assistir, né? E Arizona, a gente pode chamar uma baixa, Sasso, não tem Alonzo Trier ainda, né? Que Isso aí. tinha tudo pra ser. Eu tava esperançoso de ver ele jogar, né? Ele veio de uma freshman season meio que poderia ser melhor, mas acho que deu aquela, sabe, quando o cara acho que já senta, fala, eu sou o melhor do time, não preciso mais mostrar. Acho que o Alonzo Trier, né, tem que voltar agora e mostrar seu valor, né, ele pra estar nesses mocks. Eu lembro que ano passado, lembra que ele tava até alto nos mock drafts, não entrou no draft da NBA. Então, vamos ver, né, quando ele voltar. Né? Ele perde muito tempo. Com certeza. Sem participar desses jogos, né? Sem ajudar a Arizona e sem ajudar ele mesmo. Ele mesmo, exatamente. Bom, passando então para o jogo de ontem, né? A gente está gravando na terça-feira. Syracuse e UConn, Connecticut. Bom, upset total aqui, né? Ou não, porque Syracuse também tinha saído do ranking, mas UConn, que a gente comentou, começou a temporada muito mal, perdendo os 2 primeiros jogos para times bem abaixo do potencial de UConn. Um jogo que foi feio no Madison Square Garden, que a gente lembra daquelas tantas prorrogações. Mas UConn conseguiu sair com a vitória, né? A gente conversava até a noite, eu até te falei, esse jogo tá com cara que Syracuse não vai aguentar, porque não tem, né? Não sei o que o Jim Boeheim tá fazendo. Syracuse abriu 12, 13 pontos de vantagem. Parecia que o UConn não ia buscar porque o jogo terminou 52-50, né? Fazer uma corrida de 13-0 é difícil. E conseguiu, né? No final, Syracuse né? ficou mais de 6 minutos sem pontuar. Isso é complicado. Quem acabou com a seca de Syracuse e foi o melhor do time foi o Darrell Coleman, que é aquele grandão pivô que eu odeio. O cara é muito ruim e foi o melhor do time. Então Andrew White, John Gillon, Tyler Lydon, todos com muita Frank dificuldade Howard, né? E o UConn teve... Pode falar. E o UConn teve seu segundo tempo muito bom com o Purvis, né? O Purvis foi gatilho de 3 pontos, fez 21.5 bolas de 3 pontos no segundo tempo. Importante pra o UConn vencer esse jogo, né? Ele e o Jalen Adams, importantíssimo. E na defesa, o Abida Bryman acabou com o Syracuse no segundo tempo. Se a gente pegar o time de Syracuse no papel, é muito forte. É infinitivamente melhor do que o time de Connecticut, né? E o que mais que você pode me falar desse time de UConn? Você acha que eles vão estar... Lógico, vai ser eles e Cincinnati ali na frente da América, mas você acha que eles podem dar um trabalho? A gente lembra que Connecticut jogaram 8 partidas, venceram 4 e perderam 4 também. Cara, eu não achei muito interessante o time de UConn, só que a defesa de UConn com o Kevin Ollie parece que ele viu, esse time não vai dar muita coisa no ataque, então eu vou ter que defender muito. A gente lembra que tá sem o Walter Gilbert também, né? Que tá fora da temporada, né? Então, exatamente. Que era um calouro que veio assim como o melhor da classe para UConn, né? Sim, muito complicado. Eu acho que o UConn tá atrás de Cincinnati, tá atrás de SMU e tá atrás até de Houston nessa briga pela América, até brigando com o Memphis. Eu acho que o UConn precisa melhorar muito e depende muito do Purvis e do Jalen Adams no perímetro, né? São 2 jogadores que... O Adams é muito bom, é um jogador que consegue armar o time, é um dos 6 jogadores no college basketball que tem mais de 18 pontos, mais de 5 rebotes e mais de 5 assistências em média. É um jogador que faz tudo para esse time de UConn. Com certeza. Bom, então esses jogos a gente fez um recap, né, dos jogos interessantes do final de semana. Vamos fazer a nossa tradicional previsão agora, Sasso. Amanhã, quarta-feira, hoje, né? Califórnia enfrenta Seton Hall às 22 horas, um jogo em Pearl Harbor, né, que sempre acontece nessas épocas festivas nos Estados Unidos. Diga-me sobre Califórnia, que a gente pode com certeza ficar de olho em Ivan Rabb. Califórnia tem 2 jogadores pra gente ficar de olho, o Ivan Rabb e o Charlie Moore, calor, que tem jogado muito bem. E tem que ver se o Jabari Bird volta, né, que ele tá sofrendo com lesões e é muito importante para esse time de Califórnia. Se ele não voltar, Seton Hall é bem favorito a vencer esse jogo. Que Seton Hall é um time bem equilibrado. Tem o Desi Rodrigues, Angel Delgado, o Carrington e também o calouro, o Miles Powell, que tem jogado muito bem. Então, Seton Hall para mim é favorito nesse confronto.
É uma semifinal, né, do Pearl Harbor, do festival que tem lá. O outro jogo na semifinal, Princeton e Havaí. Você acha que Princeton pode ganhar esse jogo? Eu acho que a final vai ser Seton Hall e Princeton. Se eu fosse apostar. Né, tá Mas perdendo, o Ivan tá Rabb a dinheiro. gente tem que ficar de olho, né? Ele Sim. provavelmente vai ser escolha de loteria desse draft. Com certeza. Bom, outro jogo estão passando esses dois de Pearl Harbor aí. Kentucky e Valparaíso, do seu Alec Peters. Eu acredito isso. que... Não tem condições. Não tem, né? Eu acredito que Kentucky vai ganhar. Foi aquilo que eu te falei, né? Os times potentes, né? São muito fortes, como Kentucky, Indiana, North Carolina, Duke, Kansas. Quando perdem um jogo, Voltam. o seguinte, ainda mais contra o adversário que não tem tanto recurso, volta voando. O jogo é na Rupp Arena, né? Vai ser complicado, né? O Peters... Vai sofrer. Certamente ele vai meter alguns pontos, mas o Peters não é o cara mais atlético do mundo, né? Então... Não vai aguentar jogar os 40 minutos. Né? Ele é muito... Quem viu o McDermott jogando no college pode fazer uma comparação com ele, né? Que é um cara que mete muita bola, só que não é atlético. Exatamente. Então dificulta muito enfrentando marcadores que tem alta envergadura como é de Kentucky. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele vai ter que se movimentar muito fora da bola pra conseguir. Eu acho que Kentucky vence com muita facilidade. E o Peters vai fazer os 20 pontos dele sempre, mas forçando muito o jogo. Exatamente. Bom, esse jogo é às 11 da noite na quarta-feira. O jogo é meia-noite, North Carolina e Davidson. Interessante essa partida também, né? Esse jogo interessante, já teve ano passado e North Carolina destruiu o Davidson. Né? E Davidson tá muito irregular, até tô escrevendo o post da Atlantic tem. Tá muito irregular o Davidson nessa temporada. E enfrenta o North Carolina, que é um time bem equilibrado e que não vai contar com o Joe Barry, né, principal jogador do time, que tá com uma lesão no tornozelo para esse jogo. Mas ele volta, né? Ele volta rápido. Na volta sim, não foi uma lesão séria. E Davidson depende muito do Jack Gibbs, né, que é o principal jogador da equipe, até muitos comparam com o Steph Curry. Não tem nada a ver com o Steph Curry, mas só por jogar no Davidson, né, já se cria aquela áurea sobre jogador. Mas eu acredito que North Carolina deve passar com extrema tranquilidade por Davidson. Muito bem. Outro jogo à meia-noite amanhã também, né? De madrugada de quarta para quinta. Colorado, do brasileiro Lucas Stewart, enfrenta Xavier. A gente pode ver como... Esse jogo é interessante porque Xavier vem de uma derrota. A gente não sabe como eles vão se portar. Ainda mais esse jogo é em Boulder, no Colorado, né? Então o Xavier joga fora de casa. Mas, Sasso, eu acredito que Xavier possa ter uma leve vantagem aqui. Os jogadores são um pouquinho melhores. Um pouquinho melhores mesmo. Eu acho que Xavier também... Esse calendário de Xavier nessa semana que foi complicado, né? Enfrentar Baylor fora de casa, depois Colorado na altitude é difícil. Então, vamos ver, né? Porque o calor brasileiro, o Lucas Stewart, não vem tendo números muito, muito bons nesses últimos jogos. Zerou os últimos 2 ou 3 jogos, se eu não estou enganado. Então o Xavier vem bem forte para esse confronto. Eu confio mais em Xavier para essa partida. Muito bem. Você quer uma história quando eu estava em Boulder ou não? Pode falar. Momento história, né? Momento história. Faz sempre que a gente não conta uma história, né? É verdade. Não, mas eu só ia contar que você citou uma coisa da altitude, é bem complicada mesmo, porque eu fui fazer uns hikes, né? Fui fazer inventado sobre umas montanhas lá, não deu muito certo não. Eu consegui subir, mas não. Foi de Quinta? Mas eu não fui até o topo não consegui. Mas eu consegui ver, só cheguei num ponto que eu conseguia ver Denver, assim, então foi bem legal, porque aí depois eu queria voltar, porque já tava magrinho naquela época. Tava bastante. Não tava Nick Duncan, Delt Burton. McDermott deu uma secada, né, quando ele entrou na NBA. Tava graça. Então, vou ter que entrar na NBA pra ficar magro também. Não tem qualidade. Bom, passando pra fechar esse jogo da madrugada de quarta, Washington e Gonzaga. Jogaço, vou querer assistir esse jogo, 2 da manhã, né? Jogaço. Markel Fultz contra Nigel Williams-Goss, vai ser bem interessante. Lembrando que o William Goss e os Washington, Washington. Vai contra sua ex-equipe. É um jogo interessante, mas Gonzaga o Washington perdeu 2 vezes pra TCU, né? TCU querido, TCU com 8-0, superando todo mundo. A Gonzaga é muito favorito. A Gonzaga acho que vai passar fácil o jogo. Bom, pra gente fechar o nosso podcast, Leonardo Sasso, quinta-feira, um clássico estadual, Iowa State, vindo, né, da derrota de Cincinnati, enfrenta Iowa. O que você acha que eles podem enfrentar os Cyclones contra os Hawks aí?
É clássico, mas eu acho que a State é bem favorita, porque a Iowa só tem um jogador no time, praticamente, né? Sim, Que é o Peter Jock, né? A Iowa tá Peter Jock arrastando. jogando sozinho. Todos os jogadores importantes de Iowa foram embora, né? Eram seniors. Utah, o Gazelle, Woodbury, tudo foram embora, então deixou complicada a vida do Jock sozinho contra a State, que venceu ontem, né? Enfrentando o Omaha. Sim. E coincidência, né? O Omaha enfrentou Iowa e a Iowa State na sequência também venceu a Iowa. E perdeu agora pra Iowa State. Então já dá pra ter uma ideia aí. Claro que cada jogo é um jogo, mas... Já dá pra tirar uma base de leve. Monte Morris, Deontay Burton, Mitro Long e até as transfers, né? Como o Bowie e o Merrill Holden jogando bem pra Iowa State. Tem tudo pra vencer, né? Com certeza. Bom, senhor, é isso. Você quer adicionar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Só falar que o meu post sobre Atlantic tem vai sair. Estamos na terça-feira. Acho que no máximo até amanhã. Provavelmente hoje já sairá. Muito bem. Eu vou escrever alguma coisa pra sair também. Semana que vem, quem sabe. Como o podcast vai sair amanhã, então provavelmente já vai estar no ar também meu post da Atlantic tem. Muito bem. Só isso? É isso aí. Feito? Até quinta-feira? Até quinta-feira com o Mítalo de volta. Com o Mítalo de volta. Então tá bom. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.